Bom, mas vamos começar falando sobre o nosso bem maior, que é a nossa saúde. Você sabia que ela é um dos direitos sociais? Não parece, mas é. Isso se deve porque sem ela não há condições de uma vida digna. E é um dever do Estado também, não parece, mas é um dever do Estado e é financiado pelos impostos que são pagos pela população. Mas será que é isso mesmo que acontece por aí? Agora? Bom, quem fala mais sobre o tema é esse advogado especialista em saúde, que é o Dr. Júlio César Moraes dos Santos. Boa noite. Como vai, Júlio? Tá bom, querido? Tudo bem. Obrigado por ter vindo, viu? Prazer. Está na sua casa. Muito obrigado. Já vamos falar dessa história, porque eu não acredito. Nós temos um sócio que não faz absolutamente nada. Então, todo jeito de pagar imposto, eu acho que isso é um confisco, o que não vai mesmo. Pois é. É impressionante, né, Júlio? Bom, os direitos da saúde estão inclusos naqueles chamados direitos sociais da Constituição de 1988, né? Quando essa lei ela foi reconhecida na Constituição, e o que é o dever do Estado oferecer? O dever do Estado é oferecer a todo cidadão brasileiro amplo direito à saúde. Aquilo que o cidadão necessita em termos de tratamento, assistência médica, medicamentos, ele deve procurar e o Estado oferecer. Agora, como é que o cidadão deve recorrer? Porque a esse direito, que normalmente você sabe que a coisa não é bem simples, né? Pois é. O cidadão, como direito à saúde, ele deve procurar os médicos, os hospitais, enfim, procurar junto ao SUS, procurar junto à sua comunidade, os hospitais de bairro. Caso ele não consiga ou esse atendimento demore, aí sim ele deve procurar o seu direito na justiça. Tá. Eu acho que para qualquer coisa tem que ter um jurisconsulto sempre do lado dele, porque a demora por esse atendimento, meu Deus do céu, até na falta dele, sim. É uma das maiores reclamações das pessoas. Todo mundo acha ruim. Perante a lei, de que maneira a gente está protegido? A Constituição Federal, ela estabelece, como dito já, todo o direito do cidadão à saúde. Então, hoje, existem várias leis que amparam o cidadão, como a lei do câncer, que diz que o cidadão ele precisa ser atendido até 60 dias em caso de câncer. A lei do Estatuto do Idoso, que diz que também o idoso tem que ser atendido na área da saúde. A lei da criança e do adolescente. O Código de Defesa do Consumidor, toda essa legislação infraconstitucional faz com que o Estado seja obrigado a dar a saúde para o cidadão, para o brasileiro. Isso de fato acontece? Não. De fato, não acontece. Eu sei que tem os medicamentos de alto custo, que conheço muita gente que conseguiu. Sim. Mas também brigando para isso. Exatamente, porque o medicamento de alto custo, existe uma polêmica, por quê? Porque além de ser alto custo, muitos deles não têm registro na Anvisa, que é o órgão regulador brasileiro. E com isso, o próprio governo ele veda esse acesso ao medicamento. Com isso, você precisa da justiça para que esse medicamento chegue. E por quê? Porque a vida está acima de qualquer bem, não é? Sim. Agora, Júlio, é notória, né, essa coisa. A saúde ela é igualitária e visa maior qualidade de vida para todos nós, né? Nós, que eu digo cidadão, população, etc. Sendo assim, o que é esse número de adeptos desses planos privados de saúde? Porque o empresariado, ele também investe na saúde. A própria Constituição Federal diz que o empresariado, suplementarmente, ele pode investir na saúde e deve. Como a demanda é grande e o SUS não consegue abarcar os 200 milhões de habitantes no Brasil, a população opta também pela saúde paga. Para não morrer na fila. Que é mais ágil. De espera, eu digo. Enfim, o problema do SUS, teoricamente, ele é muito bom, teoricamente. O problema é que tem uma demanda grande e falta investimento. Então, o gargalo é pequeno e sobra muita gente. Agora, acontece o seguinte, Júlio. Eu vejo também por um outro lado. Os planos de saúde, ou você tem o mega ultra plus plano de saúde que você e sua mulher pagam 20, 22 mil reais por mês, ou você tem esse plano, ou se você tem um outro que custa 15, 10,
vai ter sempre um fio de cabelo no ovo. Ah, esse exame não, porque não sei o que, não... Fora que você vai ter que esperar, tem demora, tem tudo. Então depende muito disso, né? Tem planos que não cobrem mesmo, coisa nenhuma quase. É uma briga, todo mundo reclamando, e custa uma fortuna. Exatamente. E o médico que vai receber, porque até pouco tempo atrás tinha plano de saúde que pagava 18 reais por consulta. Sim. Quer dizer, não sei qual é o médico que cobraria isso hoje. Aí sempre tem um aumento e tal, uma coisa, mas nunca é o valor da consulta que o médico cobraria, né? Exatamente. O problema dessa questão é que os planos de saúde, eles visam lucro, evidentemente, são empresas, não é? E aí o que acontece? Os tratamentos são caros, a medicina é cara, né? O avanço, a vanguarda da medicina é muito cara. Então, o que acontece? O próprio governo, a questão da ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela não consegue analisar todas as demandas de saúde e ela veda muitos dos tratamentos de vanguarda. Por exemplo, cirurgias complexas, quimioterapias complexas, tratamentos e exames caros. Então, o próprio plano de saúde, com base nessas resoluções da ANS, eles vedam e negativam os tratamentos. E aí o que faz o consumidor que paga essa fortuna que você acabou de dizer? Ele tem que se socorrer de um advogado da área da saúde. Exatamente. Os exames complexos, por mais complexos que sejam, existem planos que pagam. Tem um que paga qualquer coisa. Mas, por exemplo, os grandes médicos normalmente ficam meio arrepiados, porque o que eles vão receber é pouco, então não consta daquela cartilhazinha que tem aquele almanac, que tem o nome de todos os médicos fazem parte do plano. E, claro, você vai ter o reembolso. Sim. Mas sempre de uma forma inferior, muito inferior, menos da metade, menos de um terço do que você pagou pela consulta. Por mais sensacional que seja o seu plano. O topo do topo. Mas ele não vai pagar o preço da consulta do médico. Mas você pode também, neste caso, suscitar a justiça que revise essa cláusula. Por quê? Porque a cláusula de reembolso, muitas vezes, ela é obscura ao consumidor. E ela não te mostra aquele cálculo de quanto vai ser o reembolso. Na dúvida, a jurisprudência tem mandado os planos de saúde pagarem integralmente esse tratamento. Como você falou, existem exames que os planos podem se recusar a fazer, sim. Até porque o próprio governo já deu essa colher de chá. Mas tem outros que cobrem. Mas a população, meu Deus, não aguenta um rojão desse. É muito, muito caro o plano de saúde. Quer dizer, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu não sei para onde é que a gente vai, porque é notória a desigualdade do preço desses planos quando se trata de um idoso. Sim. Ou de uma criança, que seriam, em síntese, quem mais iria necessitar desse plano. Como é que é explicada essa diferença? Isso é questões atuariais do plano, né? Então, existem várias faixas etárias. Claro. Não tem uma lei que proíbe que depois de 60 anos, parece, não pode mais subir? Não pode. Pelo Estatuto do Idoso, a partir dos 60 anos não pode subir por faixa etária. Por faixa etária. Mas pode subir dizendo, está custando caro agora. Pela inflação ou pela ANS. Pode. Mas o que acontece? Os planos de saúde, eles comumente aumentam. E aumentam muito. Então, esta questão hoje ela está sendo discutida em sede de Tribunal Superior no STJ. Opa! Já está para sair um julgamento que vai balizar essa questão. Então o próprio STJ ele vai dizer se pode pagar e quanto pode ser esse reajuste. Que, na minha opinião, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Sim, claro. Tem que ser equilibrado nessa questão. É uma coisa justa para ambas as partes, também acho. Agora, em caso de não atendimento desses planos privados, como é que a pessoa deve proceder? A primeira questão, ela deve insistir com o plano. Se o plano negar, ela deve insistir. E, evidentemente, o plano vai dar a negativa. Deve ser uma negativa formal. Com base nessa negativa formal, ela deve imediatamente procurar o seu advogado de confiança, especializado na área da saúde, e ingressar na justiça e pedir uma liminar. Porque com uma liminar, hoje, em 48 horas, a justiça concede esse direito. A justiça, quando a história é saúde, é bem célere. Muito célere. É muito rápida. Eu sou testemunha disso. Sim.
Agora, a minha pergunta, se houve um erro médico, isso atualmente tem sido, sei lá, o zero e vezeiro, um erro médico durante algum procedimento, como é que você vai? Vai ter que constituir também um Sem advogado? dúvida nenhuma. Você tem que constituir sempre um advogado, porque você só pode ir à justiça por meio de um advogado. E aí o advogado ele vai analisar o caso concreto, né? E vai avaliar as provas, e se tiver prova, ele entra na justiça para poder ir atrás dessa questão do erro e ir atrás das indenizações. Não adianta você ir para pequenas causas, né? Não adianta você... Tem que ser uma coisa um pouco mais... que a justiça de pequenas causas são, de fato, coisas mais triviais. Nada impede que você vá a pequenas causas, nada impede, a lei não impede, mas eu sempre recomendo que você busque um especialista da área da saúde, uma pessoa que faça isso no seu dia a dia, por quê? Pela experiência da pessoa, a pessoa já vai no ponto. Bom, eu acho que está mais do que explicar tudo isso. Eu ando muito assustado com essa história, porque acho que é confisco, você paga. Claro que é dever do governo constitucional, você tem que ter saúde, tem que ter segurança, tem que ter educação, você não tem coisa nenhuma. Sim. E deixa 5 salários seus por ano na mão de um sócio que não faz nada. Eu gostaria de fazer uma pequena retificação. Faça. Embora a Agência Nacional de Saúde, ela coloque num rol daqueles exames que o plano não é obrigado a cobrir, mas na justiça ele é obrigado a cobrir. Entendeu? Sim, porque muitas vezes o que acontece, o consumidor é leigo, então o plano de saúde fala, olha, a ANS não cobre, ele se conforma e vai para casa. Não, ele nunca... Eu sempre digo, o consumidor deve ser um inconformado. Vá à justiça que você ganha. Exatamente. É isso. Ganha mesmo. Essa é a recomendação. Eu sou testemunha. Sim, sem dúvida nenhuma. Testemunha. Sem Você entendeu bem? Porque é isso aí que o doutor Júlio está falando. Você tem direito, constitui um advogado e vai para a luta. Eu não dou um passo na vida sem falar com o advogado antes. Chega de errar tanto, de dar tanta cabeçada. Obrigado, querido, por ter vindo. Imagina. O doutor Júlio César Moraes dos Santos, ele é advogado especialista em saúde. E olha, mais uma vez vou dizer, sou testemunha, é rápido. Não é essa coisa, não. Eu tenho causas que eu estou batalhando, já tem, sei lá, 10, 12 anos. Meu pai teve uma ação que demorou 40. E os caras ficam esperando ele morrer, mas ele não morreu. Acabou recebendo, né? É assim a justiça, muito lenta, mas com saúde, né? Não. Não se brinca. Não se brinca. Obrigado, viu, querido? Obrigado a você.